É isso aí, pessoal. Eu vi um vídeo onde as pessoas estavam detonando a Jojo Todinho simplesmente por ela falar em acho que era um podcast onde ela estava participando. Em um determinado momento ela estava dando a opinião dela sobre a questão do socialismo, de muitas pessoas que se dizem socialista, mas que vivem uma hipocrisia paralela, né? Diante do que é falado. Então, eu fui ver o vídeo, né, e tal, fui assistir a entrevista dela inteira, onde ela tá dando o seu ponto de vista sobre determinados assuntos em que pessoas, muitas das vezes, vai militar em cima e faz ao contrário por trás das câmeras ou quando não está sendo filmado nas redes sociais. E tem um certo momento que a Jojo Todinho, que agora ela não é mais Jojo Todinho, é só Jordana, doutora Jordana, que eu também não concordo o fato de você ser advogada, estar cursando direito e se auto-intitular doutor, que eu acredito que doutor é aquela pessoa que fez doutorado. Mas enfim, não vamos entrar nesse quesito, que o vídeo não vamos falar sobre isso. Então a Jojo Todinho, então a Jordana, né, em um certo momento, ela questiona pessoas que se dizem socialistas e ao mesmo tempo diz que é a favor do trem, mas metrô, essas coisas, mas tem carros importados, né? Enfim, ela foi dando essa comparação de pessoas socialistas versus capitalista. E assim, quando ela fala de diversas comparações, mas quando ela fala no sentido de SUS, dizendo que tem pessoas que vai para a UPA, que chega lá 9 horas da manhã e sai 10 horas da noite, 9 horas da noite sem atendimento, né? A pessoa cortou essa parte da entrevista e publicou nas redes sociais detonando a Jojo Todinho. Tem a Cariúcha, né, que tem um atrito com ela, que foi nas redes sociais também defender o SUS. E aqui eu vou deixar a minha opinião acerca do que eu vi, né, de toda a entrevista. E assim, gente, a Jordana, a Jojo Todinho, ela não estava detonando o SUS. Você pode ver que o Brasil é muito gigante, né? Então, o que acontece? Aqui na minha cidade, eu moro na cidade de Pacajus, né, atualmente. No entanto, o SUS daqui da minha cidade tem bairros, né? E olha que a minha cidade é bem pequenininha. E há bairros que o SUS é terrível. Você vai no posto de saúde, para você ter noção, aqui na minha cidade, você tem que agendar sua doença. É isso mesmo. Para você ser atendido no posto de saúde, você tem que agendar. Ou seja, eu não sei se eu vou estar doente quarta-feira, que é o dia que o médico vem, mas eu vou profetizar que eu vou estar doente para eu ir para o médico. Se você for para o médico sem agendar, você não é atendido. Então, assim, da mesma forma que eu passo por essas situações horríveis do SUS aqui na minha cidade, a Jojo Todinho, ela também deu exemplo de pessoas conhecidas a ela que também tiveram essas experiências ruins. Então as pessoas pegam a parte da fala daquilo que foi falado que pode causar um alvoroço contra ela, no caso causou, e posta, sem saber totalmente a contextualização daquela conversa, daquele diálogo, né, daquela entrevista. Então eu acredito que a Jojo, ela não está errada. O SUS é bom? Não, o SUS não é bom. O SUS é maravilhoso, gente. O SUS é incrível. Num país que nem o Brasil, né, que nós temos o SUS, se você vai olhar para fora, lá nós não temos isso. Lá é tudo pago. Se você tiver que comprar qualquer remedinho, qualquer coisa, uma consulta simples que seja, mas é tudo pago. E aqui no nosso país não. É faltoso demais, né? Tem hospitais aqui no nosso país que você vai realmente, não tem médico. Às vezes o médico está dormindo, e eu concordo o fato dele dormir porque está super sobrecarregado, porque não há muitos médicos para atender os pacientes que ali estão naquela demanda. Enfim, são diversos fatores no qual eu concordo com a Jojo Todinho. Eu não vi em uma forma nenhuma, né, em nenhum momento ela criticando o SUS no sentido de dizer que o SUS não presta, de forma alguma. Aqui no meu estado do Ceará,
nós temos um hospital que vai ser inaugurado, já foi inaugurado agora, com mais de 1.000 leitos. E ele vai atender até bariátrica, ou seja, o SUS vai dar bariátrica de graça. Uma cirurgia que custa aí milhares de reais agora já está disponível de graça no nosso estado, pelo SUS. Então, gente, isso é conquistas, isso são vitórias, mas a partir do momento em que você vai averiguar, que você vai investigar realmente como que funciona o SUS num bairro tal, na cidade tal, no estado tal, você não pode comparar com o SUS que você tem na sua cidade. A Cariúcha diz que a irmã dela foi muito bem tratada e tal, de bronquite. Enfim, se você for citar exemplos, meu irmão também ele foi muito bem tratado no Hospital do Coração aqui em Messejana, lá em Messejana, né? Que é uma cidadezinha lá de Fortaleza. Então, nós não podemos pegar um caso isolado e julgar todos os outros que deram ruim, entende? Teve o caso da Jojo, que falou da questão de você entrar 9 horas e sair 10 da noite. Tem um caso de diversas pessoas que eu conheço. Eu mesmo já fui para o hospital e não fui atendido por falta de médico, ou quando tem médico é muito maltratado. Você tá entendendo? Então, assim, Jojo Todinho, Jordana, ela não errou em nenhum momento em citar o SUS, né, na questão da comparação do socialismo. Porque como que eu digo que eu sou socialista? Todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que ter as mesmas tanto obrigações como os direitos, sendo que eu critico, eu digo que sou do SUS, quero que todo mundo tenha o SUS, mas eu tenho o melhor plano de saúde do país, entende? Jojo Todinho falou nesse sentido, ela não estava de jeito nenhum criticando, apontando, julgando o SUS. Tá certo? Então essa foi a minha humilde opinião acerca desse fato que aconteceu recentemente, né? Beijão.